Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Hoje nós iremos falar sobre o NTC da bateria, né? Como o NTC se comunica com a porta principal, com o controle ou o controlador, como o controlador sabe se a bateria ou a temperatura da bateria está adequada, se a temperatura está muito baixa, muito alta, se ele deve manter o aparelho ligado ou desligar, quando ele deve desligar. Será que o NTC da bateria tem influência com os blocos de carregamento, né, do nosso dispositivo? E é isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então fica nesse vídeo aí e bora lá comigo. Eu vou tentar, tá, pessoal, mandar um vídeo direto sem ter muitos cortes. Embora acho que vai ser difícil, tá? Eu acho que infelizmente no decorrer do vídeo, né, vai acontecer sim alguns cortes porque eu tenho que mudar cenário, mudar câmera e tal, então acaba ficando um vídeo muito longo, né? Então eu vou ter que sim fazer alguns cortes em alguns momentos, tá? Mas eu vou tentar manter a originalidade do vídeo, a integridade do vídeo o mais fiel possível. Valeu? Então vamos lá comigo e bora desenvolver isso aí, estudar isso juntos, né? Beleza? Vamos lá. Bom, vamos aqui, ó. Primeiro, eu vou explicar a estrutura de um divisor de tensão convencional, tá? Então, num divisor de tensão convencional, nós temos aqui um regulador, tá? O regulador, neste cenário, normalmente, né, ele passa a ser o nosso PMIC, tá? O nosso PMIC principal. Não sei se dá para vocês acompanhar, acho que dá, beleza. O nosso PMIC principal, no nosso PMIC principal ele tem uma saída regulada, ele emite uma tensão na saída regulada, tá? Essa tensão na saída regulada chega no nosso divisor de tensão. Ó, aqui eu vou simular um divisor de tensão, tá? Então, divisor de tensão parte do princípio de duas resistências, né? E para que a divisão da tensão seja igual, as resistências precisam ser dos mesmos valores. Normalmente, quando nós temos um divisor de tensão, tá? Em alguns modelos nós vamos ter uma resistência de 100 kΩ, tá? Ou 100K. Então ficaria dessa forma, né? 100K, dois resistores iguais para que a tensão possa ser dividida igualmente entre esses resistores. Nós vamos ter uma tensão de base. A tensão de base é uma diferença de potencial de 1,8 volts. Então o LDO, né, na saída dele, ele está me entregando 1,8 volts, tá? Perfeito. Esse divisor de tensão atua da seguinte forma: a tensão passa por ele e retorna em um outro bloco, tá? Em um outro bloco aqui, internamente no mesmo circuito. Esse circuito, tecnicamente, tá, gente? Neste cenário, vamos colocar um convencional, poderíamos chamar de BAT-NTC. Como, né? É ali o princípio do nosso estudo. Então, para que a gente possa entender qual é a tensão que nós vamos ter aqui, ó, no divisor de tensão, tá? Nós iremos, deixa eu voltar aqui, nós iremos precisar, tá, gente, de aplicar a lei de Ohms para entender o quanto de corrente está circulando sobre o circuito e qual é o valor da tensão que vai ficar sobre o divisor de tensão, sobre as resistências, tá? Então vamos lá. Então, aqui, pessoal, para poder chegar nesses valores, nós vamos utilizar a fórmula de Ohms. Eu preciso descobrir qual é a corrente. A letra I representa a intensidade ou a corrente necessária ou que está presente nesse circuito. Para me chegar na corrente, eu preciso, obviamente, né, pegar a tensão e dividir pela resistência. Então,
corrente ou, né, intensidade vai ser a tensão que é igual a 1,8 volts, tá? E dividir essa tensão pela resistência. Mas qual é o valor da resistência? É 100? Não. Quando as resistências estão em série uma outra, nós somamos o total entre elas. Então, se eu tenho 100 em uma extremidade e 100 na outra extremidade, eu tenho uma resistência de 200 kΩ. 100 mais 100 é igual a 200, então, valor 200K. Perfeito. Achei a resistência total sobre o circuito. Agora, em cima da resistência total, 200 mil. Eu consigo chegar no valor da corrente. Tensão de 1,8 dividido por 200 mil, o valor que vocês irão encontrar é exatamente isso aqui. Um valor de 9 micro. Olha só que interessante, 9 microamperes. Então, a corrente sobre o circuito é igual a 9 microamperes. Portanto, eu tenho uma corrente circulando aqui nesta malha igual a 9 microamperes. Certo? A tensão é de 1,8, a corrente é de 9 micro. Agora eu preciso saber o quanto de tensão eu vou ter no V1, né, no primeiro resistor, e o quanto eu vou ter, obviamente, no segundo resistor. Novamente, eu vou aplicar a lei de Ohms para entender isso, tá? Então, a tensão, agora, vamos aqui, a tensão de V1 é igual a resistência multiplicado pela corrente. A tensão de V2 é a mesma coisa. Resistência vezes a corrente. V1 é igual a 200 vezes 9. Opa, perdão, desculpa, tá? Aqui a gente tem V1 e V2, a resistência nesse cenário a gente faz separado, tá? Então VU seria igual a 100, tá? A 100 vezes 9. E aqui no V2 nós teríamos também 100 vezes 9. V1 seria igual, neste cenário, a 0,9 volts. Aqui, no V2, a tensão também seria 0,9 volts. Se vocês colocarem na calculadora, tá, gente, para fazer essa conta, tá, vocês vão precisar colocar o valor de 100 mil, tá, 100 mil, deixa eu colocar a pontuação aqui, tá, coloca lá 100 mil, e vão colocar os 100 mil vezes 0,06 zeros ao total e o 9 no final, que daria ali os 9 micro, tá? 100 mil vezes este valor daria para vocês exatamente 0,9 volts. Tá? Então, quem quiser fazer aí, fiquem à vontade. Beleza? Então, realmente, nós teríamos aqui sobre o primeiro resistor 0,9 volts e sobre o segundo resistor também teríamos 0,9 volts. Tá vendo? Há uma tensão dividida. Se a gente somar, pessoal, essas tensões, 0,9 mais 0,9, fecha aqui 1,8. Então é desta forma que nós chegamos, né, na tensão de um divisor. Deixa eu voltar aqui. É dessa forma que nós chegamos no cálculo de um divisor de tensão convencional,
Né? E por que nós fizemos isso aqui, gente? Porque eu quero saber se no Redmi Note 10, no PM, não importa o modelo do equipamento, tá? O PM6150, eu quero saber se ele trabalha controlando a temperatura da bateria a partir, né, dali de um divisor de tensão convencional, ou ele trabalha de uma forma diferente, né? É isso que está em estudo aqui. Então, para que a gente consiga chegar nos valores adequados, já aprendemos, né, a aplicar ali a lei de Ohms. Quem não sabe aplicar a lei de Ohms, não esquece, volta lá no vídeo, cara, que eu postei lá, estuda aquilo lá, que vocês vão conseguir pelo menos ter um pouco mais de noção sobre isso aqui, tá bom? Então, voltamos aqui, ó. Vamos lá. Ó, voltamos aqui. A tensão aqui, pessoal, ó, se for esse cenário, o LDO vai estar liberando uma tensão constantemente de 1.8, vai manter-se sempre em nível lógico alto. Então aqui, ó, vai estar sempre 1.8. Se aqui eu tenho sempre 1.8, aqui, ó, no divisor de tensão, nós vamos ter uma tensão de 0. Então V é igual a 0,9 volts constantemente, tá? Então eu vou agora ver se o dispositivo realmente trabalha dessa forma, tá bom? Lá no test point, onde nós temos lá no esquema elétrico lá, gente, ó, no nosso TP, tá? Eu posso medir, né, aferir, para ver se eu tenho realmente essa tensão. Se não houver, deixa eu voltar aqui, ó. Se não houver essa tensão presente lá, isso indica que esse dispositivo não trabalha com divisores de tensão resistivo, da forma convencional que conhecemos, tá? Então vamos lá, vão acompanhar comigo aqui. Já peguei o multímetro. E vou pegar aqui o dispositivo. Pessoal, obviamente, é só mais um detalhe, tá? Nós temos as saídas reguladas, ou os LDOs. Essas saídas reguladas, né, para quem já conserta smartphone já sabe, tá? Mas para quem não, eu já vou deixar claro. Essa tensão de 1.8 só vai existir no divisor de tensão quando esse dispositivo estiver ligado, tá? Se esse dispositivo não estiver ligado, não vai existir. Tá bom? Então vou vir aqui, ó, vou ligar o dispositivo. Bateria desconectada não vai funcionar, né? E se funcionar, é motivo da gente sair correndo, né? Porque o bicho tá pegando. Boa, galera, tá iniciando, tá? Então, uma vez que o aparelho já está iniciando, né, se tratar de divisor de tensão convencional, já vai existir a tensão de 1.8 e, tecnicamente, né, nesse test point tem que existir realmente essa tensão de 0,9 volts. Eu vou jogar aqui na outra tela para que vocês possam acompanhar junto comigo, tá? Então, olha só, na outra tela eu já abri a Borneo para a gente ganhar tempo e coloquei aqui, ó, abri o esquema elétrico do Redmi Note 10, localizei, né, aqui o socket da bateria, tá? O FPC da bateria e, obviamente, já joguei aqui também, ó. Então, nós temos no FPC da bateria um test point na linha BAT-NTC. Tá? O test point é o TP3003. Dou 2 cliques aqui, ó. Vamos voltar lá. Ele já sobe aqui para mim. Essa atualização da Borneo, para quem usa, sabe que ficou muito bacana, né? A interface também melhorou bastante. Então, olha que interessante, galerinha. Nós temos aqui o NTC exatamente nesse test point. E é aqui que eu preciso aferir, né? E ver se nós temos ali a tensão, né, de 0,9 volts. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, vou ligar aqui na escala de tensão contínua. Vou dividir com vocês aqui na tela, tá? E vamos lá, vamos dar uma olhadinha se o equipamento está ligado. Opa, se não tiver ligado, não funfa, né? Ó, o equipamento de fato está ligado.
certo? Vou colocar até no benchmark e deixar ele trabalhando aqui para vocês verem que está sempre em atividade, tá? Então, benchmark executando. Vamos lá, vamos medir essa linha. Está bem aqui, ó. Exatamente neste ponto. E deixa eu trazer mais para cá o multímetro. Ok. Tá, gente? Então está exatamente neste ponto aqui e não temos nada por aqui, tá? Bom, se não temos nada por ali, então, tecnicamente, podemos descartar este modo de divisor de tensão convencional, tá? Nos nossos dispositivos. Não é isso que acontece, não é essa forma que ele trabalha. Então, não temos divisor de tensão convencional. Levando em consideração, tá, gente? Se fosse um divisor de tensão convencional, teríamos que ter, já que a resistência da bateria interna é de 100K, ó, isso aqui, ó, só existiria se a nossa bateria, ó, estivesse presente. No nosso caso, a nossa bateria aqui, ó, está presente, tá? Ó, como vocês podem ver, está presente. Tá? Então, esse segundo resistor, que nós chamamos de NTC, tá? Está internamente aqui dentro da célula da bateria. E este daqui, ó, deveria estar no circuito. E se a gente abrir aqui o esquemático, vamos voltar lá para o esquemático, ó. Se a gente voltar aqui para o esquemático, observem, a resistência que eu tenho na malha é uma resistência, né, de 100 ohms, tá? Então, se é uma resistência de 100 ohms e a resistência... deixa eu voltar aqui. Se é uma resistência de 100 ohms e o divisor de tensão, a resistência da bateria é de 100K, não temos uma resistência proporcional a outra, um divisor de tensão. Tá? Então, obviamente, só analisando a estrutura desse esquema elétrico, já conseguiríamos entender, né, conhecendo um divisor de tensão tradicional, que realmente não se trata de um divisor de tensão tradicional. Mas eu quis montar o circuito, né, e dividir isso com vocês, né, para que vocês possam analisar e ter um parâmetro um pouco melhor para analisar se é convencional ou se não é convencional. E descartamos a possibilidade de ser um convencional, uma vez que não encontramos uma resistência que possa ser igual, né, ou equivalente ao resistor de 100K, ou dentro da bateria, o nosso NTC, e descartamos uma vez que não encontramos uma tensão, né, de 0,9 volts aproximadamente. Lembrando, gente, a tensão aqui, ó, segundo a nossa fórmula, ó, seria, né, de 0,9 volts de tensão, tá? Ó, nesse cenário. Mas leve em consideração, uma vez que, né, isso aqui está alimentando uma carga, tá? Um divisor de tensão está alimentando uma carga, essa tensão aqui, ela tende a sofrer uma queda. Então é natural que nesse cenário vocês possam encontrar uma tensão mais baixa, de 0,7 volts ou por volta de 700 milivolts, tá? Então pode acontecer sim de vocês encontrarem valores um pouco mais baixos do que o valor esperado, né? Que nós podemos dizer que são os valores ideais, né? Então, diferente dos valores ideais, sempre quando uma carga está sendo alimentada, ela tende a drenar parte dessa tensão e fazer com que a tensão sofra uma pequena redução, tá bom? Então é isso, este é um modelo convencional. Agora vamos estudar o modelo real, né, que está atuando dentro do PM 6150, tá? Vamos lá.
Mais uma coisa, eu estou falando da parte eletrônica, não da parte lógica ainda, tá? Vamos dividir por partes, porque senão a informação ela fica um pouco bagunçada, tá? Então, trouxe a primeira possibilidade, aparentemente vimos que não é, vamos para a segunda e posteriormente eu explico como funciona a parte lógica do circuito, tá? Vamos lá. Boa! Então aqui, gente, vamos começar a analisar novamente, né? Segundo o nosso circuito. Ok. Deixa eu dar uma... Abrir aqui um pouquinho. Opa, deixa eu compartilhar com vocês aqui o que eu estou fazendo, peraí. Ok, aí, beleza. Aqui uma proteção, aqui uma resistência de 100, e obviamente vocês podem ver, gente, olha que interessante. Nós não temos, nós temos aqui a porta BAT NTC entrando, né, para dentro do circuito por 6150 através do terminal 126, né, do pad 126, e nós temos ali ele discriminado como BAT term, né? Somente, deixa eu dar uma olhadinha aqui na outra página, na página 25, ó. Aqui já temos o soquete da bateria e aqui não tem mais nenhuma resistência. Ok, aqui eu já consegui entender, né, como isso tecnicamente vai funcionar. Então, vou mudar aqui novamente com vocês. Eu acho que vocês não acompanharam, não. Agora sim, ó. Então vamos lá, vou repetir de novo, tá, gente? Então aqui, ó, na página 14, nós temos o BAT NTC entrando aqui, tá, gente, no BAT term. Dá uma olhada que está no pad 126, tá? Aqui o circuito é o PM6150, como havia dito. Beleza? Nós temos um divisor de tensão convencional? Pode ver que não. Nós temos dentro da bateria um de 100K, né, e fora da bateria um de 100 ohms apenas. Tá? Então pode ver aqui na outra página, ó, vou trocar aqui para vocês verem. Vem aqui para um supressor. Tá? Então, realmente não tem. Não tem outro resistor de 100K nessa malha, tá? Então, vamos montar exatamente esse circuito aqui. Boa. Então aqui nós iremos ter um resistor, dois resistores. Esse resistor, eu posso dizer que ele está atuando enquanto ele está fora do circuito como chave aberta, né? Então, mas eu já montei ele direto aqui. E aqui nós temos uma saída, né? E nós temos aqui o circuito. E entra nesse circuito. Aqui nós podemos chamar de BAT underline term, tá? Esse daqui é uma resistência de 100 ohms e essa daqui é uma resistência de 100.000 ohms, certo? Esse é o circuito. Nós temos os valores das resistências, mas eu não tenho o valor nem da corrente e nem da tensão. Exatamente o valor da corrente e da tensão vão ser necessários
para que eu possa determinar ou calcular o restante desse circuito, tá, gente? Para isso eu vou mudar aqui de cena, deixa eu dar uma olhadinha se está tudo habitual. Espera aí só um minutinho, vou desligar aqui. Realmente gerou calor, né? Produziu calor, uma vez que estava fazendo um teste ali do benchmark. A resistência do NTC provavelmente ela diminuiu um pouco, tá? Mas vamos lá, nós vamos medir. O tempo está frio hoje, então provavelmente ele vai esfriar bem rápido. Eu quero saber se de fato essa resistência aqui, ó, eu coloquei aqui, ela existe. Como eu vou descobrir o valor dessa resistência e se ela existe? Vocês vão fazer o seguinte, tá? Ó, aqui na escala ômega, eu acho que aqui dá para vocês poderem ver. Deixa eu colocar num ângulo que não fica com muito reflexo. Opa, perfeito. E aí, ó, aqui pode ver que sem a... Ó, tá? Sem a bateria, a gente tem ali valores altíssimos. Vou colocar a bateria, tá? E vou medir novamente. Olha lá, bateria 97K. Eu vou esperar esfriar um pouquinho mais para bater exatamente 100K. Lembra que eu falei? Benchmark trabalhando, NTC pré-aquece, esquenta e, obviamente, né, a resistência ou o cálculo da tensão vai ser proporcional ao valor do NTC. Então, para que eu tenha um valor exato, vou esperar ele, vou aguardar ele esfriar um pouquinho, tá bom? Então é isso. Enquanto isso eu vou ajustando, tá, gente? Aqui o configurando o OBS para que vocês possam enxergar. Opa, beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver se vai ser esse. Acho que vai ser esse, tá? Essa câmera aqui eu vou ter que mudar ela de lugar. Então eu vou ter que mudar para vocês aqui também, tá? Vou deixar por aqui enquanto eu ajusto isso. Perfeito. Ok, vou trocar a cena aqui, só um minutinho. Voltando aqui, pessoal, rapidinho, olha só. Como eu procurei a tensão com um multímetro, eu não encontrei a tensão com o multímetro, né? Eu não posso definir e dizer que este ponto do circuito ele não está trabalhando, né? Ele não está operando. Obviamente que agora eu vou fazer análise com o osciloscópio, porque o osciloscópio consegue ver, né, ou me entregar informações que o multímetro, por sua limitação, ele não consegue, tá? Então é exatamente o que nós iremos fazer agora para ver se a gente consegue, né, monitorar algum tipo de atividade nessa linha e determinar a partir daí, né, o cálculo de operação, pelo menos eletrônica dele. E eu, posteriormente, eu vou explicar também, como eu havia falado, né, como trabalha a parte lógica. Valeu? Vamos lá? Tentar conectar vocês aqui. Próxima. Perfeito. Aqui, com o osciloscópio. A
placa ainda está um pouco quente, tá, gente? Deixa eu até ver o quanto está a resistência desse circuito. Preciso analisar o valor da resistência desse circuito. Ó, a resistência já subiu, não sei se vocês conseguem ver aí. Subiu exatamente para 104 ohms. 100 ohms. Perfeito. E agora nós iremos capturar de fato o sinal que vai aparecer ou o pico do sinal que irá aparecer. Como vocês podem ver, reparem aí no osciloscópio. Gravando. Ok, capturou a atividade, perfeito. Aqui a gente já consegue estudar, tá? Deixa eu ajustar aqui. Ok. Perfeito. Ó, o que nós conseguimos ver lá em cima, tá, gente? Ó, tensão máxima. Nós vimos uma tensão de 1 volt, tá? Aqui, ó. Nós vimos aqui uma tensão de 1 volt. Ok? Nós temos um raiz de 150 microsegundos e um fall de 100 microsegundos. Tá? Essas três informações agora, por enquanto, me basta. Tá? Deixa eu voltar lá junto com vocês. Boa, galerinha, nós temos algumas informações que eu já havia coletado lá, tá? Deixa eu tentar ajustar aqui a nossa câmera que vamos operar para ficar dentro da visão legal de vocês ali, tá? Eu acho que aqui consegue ter uma boa visão. É isto. Ó, voltar um pouquinho aqui para trás. Isso. Exatamente onde estávamos. Cadê a caneta? De vez em quando a gente tá doido, velho. Doido. Eu acho que não é diferente muito de vocês aí não, né? Acho que vocês também se metem em cada uma. Técnico é incrível, né? Técnico, os caras... Se tem cabelo, uma hora fica sem. Tá igual eu. Comecei isso aqui, eu ainda tinha, né? Aí, com o decorrer do tempo, tá aí, ó. Ó o resultado. Tá vendo? Mas vamos lá, né? Vamos focar aqui. Bom, vou trocar a cena aqui, tá, gente? Olha só, que interessante. Nós temos aqui uma tensão. Descobrimos que a tensão é de 1 volt. Tá? 1 volt. Aqui. Nós vimos uma informação muito importante que vamos falar mais para frente, né? Que é o nosso RAIS. O RAIS ele foi de 150 microsegundos e nós temos aqui no osciloscópio, né, uma discriminação FAL, tá? Que foi de 100 microsegundos. Eu não sei porque eu coloco ampere aqui, é microsegundos, tá? Perfeito, ajustei. Uma vez que a gente conseguiu achar a tensão exatamente no nosso circuito, uma tensão de 1 volt, nós conseguimos agora, a partir da lei de Ohms, descobrir o quanto de corrente está circulando sobre este circuito, tá, gente? Então, vamos aqui novamente aplicar a lei de Ohms. Ó. A corrente sobre o circuito vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, a corrente vai ser igual a 1 volt dividido por
é resistência. A resistência, nós vamos aplicar a resistência total? Sim, ó, RT, resistência total, é a soma das resistências. Então eu tenho 100.000 e 100 ohms, tá? É o valor total, a soma das duas, 100.000 e 100 ohms. Então, 1 dividido por 100.000, né, e 100 ohms, eu vou ter uma corrente. Olha que interessante. Uma corrente de 10 microamperes. Descobri que o circuito atua com 10 microamperes, uma vez que a tensão é de 1 volt. Pô, mas será que é isso mesmo? É fácil, é só vocês pegarem, se quiser tirar a prova, é só vocês pegarem a corrente, né, e a resistência e multiplicar. Vocês sabem que a resistência é de 100.100, 100.100 vezes 10. Se der igual a 1 volt, fechamos realmente a nossa fórmula, tá? Então, sim, uma vez que aqui é 1 volt, nós temos 10 micro. Agora, olha que interessante, eu vou focar exatamente, né, na tensão. Na tensão que vai estar sobre cada resistência, V1 e V2, tá? Já achei a minha corrente, preciso descobrir quantos volts vai ficar sobre cada resistência. Desculpa aí, galera. Então, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou aplicar essa fórmula? Aqui é bem simples, gente. Eu vou aplicar a lei de Ohms como a gente havia falado, né? Tensão vai ser igual, tá? Deixa eu fazer aqui aqui em cima para vocês. Pode ser aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, para ficar fácil. Eu passei isso na aula lá no vídeo que eu ensino a aplicar a lei de Ohms. Quem não assistiu os vídeos, volta lá, assiste, né? Aprenda, estuda, tá? Isso aí que a galera fala em muitos treinamentos que eu já vi, que não se aplica a lei de Ohms, que não se aplica, né, a conceitos que são complexos. E não, senhor, não é que não se aplica, gente. Se aplica sim, né, com base, com fundamento de estudo, para que vocês tenham melhor compreensão. Do contrário, vocês vão fazer o processo, fazer o procedimento e, infelizmente, não vão entender o que estão fazendo, tá? Então, é isso. Então, eu criei aqui uma pirâmide, né, que é utilizada na pirâmide de potência, né, mas para aplicar a lei de Ohms. Então, um sobre o outro é uma divisão, um ao lado do outro uma multiplicação. Então, se eu multiplicar resistência por corrente, eu tenho a tensão. Se eu dividir tensão por resistência, eu tenho a corrente e vice-versa, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu preciso saber a tensão, né, sobre cada resistor. É fácil, eu pego ali a tensão vai ser exatamente resistência vezes a corrente. Então, o que eu tenho aqui, ó, na primeira casa, na V1 é igual a 100 vezes 10 micro. Né? 10 microamperes. Então tá aqui ó, o valor de 10 micro, tá? Quando vocês forem colocar, vocês vão precisar colocar, né, desta forma. A gente pode aplicar isso na potência, né? Na potência de 10, mas aí eu acredito que ficaria um pouquinho mais complexo. Então, eu trouxe de uma forma aparentemente mais simples, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, olha, se a gente fazer esse cálculo, né, tensão vezes a corrente, nós teríamos, né, uma tensão V1 igual a 0,001. Portanto, a V1 ficaria com 1 milivolt. Olha que interessante, 1 milivolt ficaria nessa resistência e o restante, se a gente pegar aqui, ó, V2 é igual
a 100 mil, 100K, 100 mil, tá, gente? Vezes 10 micro. Então, V2 seria igual a 1 volt. Portanto, nessa outra resistência, nesse outro divisor de tensão, nós teríamos sobre V2 1 volt de tensão aqui. Portanto, né, o que nós temos no jogo, tecnicamente, tá, pessoal, é essa resistência, que essa resistência ou esse resistor é a nossa bateria. Se a gente tiver, né, ali essa resistência aqui, nós vamos ter no divisor de tensão, considerando e levando em consideração que essa resistência é de 100 ohms, nós teríamos realmente 1 volt, né, nesse divisor de tensão entre o jogo, né, entre esse ponto e esse ponto aqui. E a corrente que esse circuito está chaveando é de 10 micro. Agora a pergunta, deixa eu voltar lá. Agora a pergunta que não quer calar. Se nós temos a tensão de 1 volt, a corrente, obviamente, é uma corrente muito pequena, não? Uma corrente de 10 micro. Mas se a gente tem 1 volt, por que não enxergamos esse volt ou essa tensão com o multímetro? Veja. Tensão, tempo. Observe que ok? E aqui eu vou fazer novamente tensão, tempo por divisão. Só que agora eu vou abrir o sinal. Observe o seguinte, num período em que a tensão ela está subindo até atingir a estabilidade, ela trabalhou ali no RICE, tá, gente? Ó, subida para cima. O RICE ele levou para fazer estabilizar essa tensão um tempo de 150 microsegundos. Ó. E na descida, aqui, ó. Opa, deixa eu fazer com essa caneta aqui, ó. Ó, e na descida aqui, opa, ajustando aqui, daqui para cá, ele levou um tempo, tá? Desceu. Na descida, ele levou um tempo que a gente chama de fall, descida, de 100 microsegundos. Então, observem. Observem o seguinte, o tempo de passagem desse sinal, né? O tempo de passagem desse sinal, como está lá na tela para vocês poderem ver, é um tempo muito, muito curto, tá? Então a passagem é muito rápida. Deixa eu voltar aqui. Então o nosso multímetro, por esse motivo, o nosso multímetro ele não conseguiu capturar esse sinal, né? Por sua limitação. E a partir daí foi necessário um osciloscópio para que a gente possa conseguir capturar exatamente pelo tempo de passagem. Boa. Então temos sim o sinal. Só que esse sinal ele se repete a cada ciclo. Ele ativa, né? Mostra uma certa atividade, depois recolhe novamente, né? E dentro de um período ou um intervalo de tempo em que o multímetro não é capaz de capturar. Olha só
né, se a gente continuar capturando esse sinal ou uma linha que tem atividade e está em funcionamento para que a gente possa continuar o nosso estudo. Fica comigo. Vou voltar lá no osciloscópio. Agora, reparem, quando eu coloco esse equipamento para carregar. Espera aí só um minutinho, porque eu estou me virando aqui, colocando ainda o cabo, tá, pessoal? Vou colocar o cabo para carregar. Ok. Colocando o equipamento para carregar. Perfeito, foi habilitado. E aí a gente tem uma troca. Como vocês podem ver, atividade constante. Só que, se eu pausar essa atividade, tá, pessoal, vocês vão ver que o tempo é muito curto, tá? Entre uma atividade, ó. Perfeito. Então nós vemos, depois que nós plugamos uma bateria, uma série de atividades. Mas essa não é a questão aqui, tá? Eu quero saber, tá? Eu queria saber qual é a corrente e se isso aqui está atuando como divisor de tensão. Nós vimos que esse resistor é muito pequeno, tecnicamente a tensão que fica nele é uma tensão muito baixa, a tensão está entre o nosso NTC da bateria e quem vai determinar a tensão vai ser o NTC da bateria. Agora, uma pergunta muito importante, voltando aqui. Pode ser que quem esteja vendo esse vídeo agora, neste exato momento, não tenha consciência ou ciência do que é um NTC, tá? Então, veja só, um resistor convencional, ele tem uma resistência, né? E nominal, obviamente, né? E essa resistência nominal, porque tem as suas tolerâncias, tá? Ele mantém, sim, teoricamente, uma resistência ideal constantemente, tá? Constantemente. 100K é 100K e acabou. Vai ser 100 mil ohms e não vai mudar. Porém, quando nós falamos de NTC, coeficiente térmico negativo, nós falamos de um resistor especial. É uma resistência ideal? Não, é uma resistência, né? Uma resistência especial, que ela pode mudar conforme a temperatura, tá? Então, se a temperatura de um equipamento aumentar, o coeficiente vai determinar se essa resistência ela vai também elevar ou ela vai diminuir. Como o NTC significa coeficiente térmico negativo, quer dizer que quanto mais calor, mais negativa essa resistência vai ficar, mais tendência ao menor valor, ao negativo, essa resistência vai estar, tá? Então, é uma forma de eles tentar manter o controle térmico sobre um smartphone, tá? Não somente um smartphone ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico que precise desse tipo de segurança. Então, a resistência NTC, né, o nosso termistor, ele atua como um sensor, né, um sensor analógico. Tecnicamente dessa forma. Então, no nosso caso, se a gente vier aqui, ó, vou mudar o cenário. Ó, se a gente vier aqui e mudar essa resistência, gente, tecnicamente a tensão aqui, ó, também vai mudar. Então, veja só, se eu pegar essa resistência, né, e jogar essa resistência pela metade dela, adivinha, a tensão aqui também vai ser proporcional. Ou seja, se eu tenho 1 volt com 100K e ela desce para
né, ela desce para 50 mil ohms, tecnicamente a tensão ela também desce pela metade, tá? Nós passamos a ter a 0,5 volts. Então, 50, 0,5, tá? Se a gente descer essa resistência para 10K, olha só, 10 kΩ, baixar ela, a tensão vai baixar proporcionalmente. Olha que interessante, a tensão que vai ficar sobre essa resistência é de 0,1 volt. Olha que show. E aqui é um problema, né? Quando a resistência baixa muito, é um problema. Por quê? Porque esse controlador, né? Esse controlador PM6150, ele não vai medir, pessoal, ele não vai medir a resistência, ele não faz isso. Esse controlador, nesta linha, ele está medindo a tensão. Então, como assim? Como ele sabe que a resistência aqui está fora do padrão? Como ele sabe que o aparelho está muito quente ou muito ou sem comunicação, né? Como ele sabe disso? É bem simples. Veja só que interessante. Se tecnicamente a tensão for de 0,5 volts, ó, ele vai analisar a tensão da malha. Esse circuito ele sabe que ele aplicou 10 micro, a fonte aplica 10 micro, internamente nós temos uma fonte nesse circuito de alimentação, essa fonte vai aplicar uma corrente de 10 micro, então ele sabe a corrente que ele está aplicando, ele vai medir a tensão que está correndo sobre essa malha, opa, essa tensão sobre a malha é de 0,5 volts. Automaticamente ele aplica a lei de Ohms, tá? Ele pega lá, para saber a resistência, ó, resistência aqui, gente, ó, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então ele vai pegar o quê? A tensão, resistência, é igual a 0,5 volts dividido por 0,5 volts dividido pela corrente, que é de 10 micro. Opa, perfeito. Ó, de 10 micro. Quando ele calcular isso, ele vai encontrar uma resistência, aqui dentro tá o conversor, que nós chamamos de ADC, vamos falar mais isso, né, mais adiante, na hora que eu falar da parte da programação lógica, mas nós temos um conversor, né, que é um controle digital analógico, em analógico, é um conversor, né, que ele vai conseguir fazer essa conversão, esse cálculo. Esse conversor faz o cálculo, né? E converte ali, aplica a lei de Ohms e converte na temperatura. Então ele mede a tensão, ele sabe a resistência, divide a tensão pela resistência e chega, ele sabe a tensão porque ele está medindo na linha, deixa eu corrigir, tá, pessoal? Então ele mediu aqui a linha, é o que ele está recebendo nessa porta, a tensão. Ele sabe que ele está aplicando 10 microampere nessa linha, tá? Então, a tensão que vai ser a resultante aqui de 10 micro vai determinar a resistência. Como assim? Vamos lá de novo, tá, gente? Se ele mede essa tensão, ele sabe a tensão, que é de 0,5 volts. O ADC faz essa conversão, tá? Ele sabe 0,5 volts. Ele sabe que a corrente é de 10 micro, porque ele aplica ou libera uma corrente de 10 micro. Então, se a gente pegar a tensão e dividir pela corrente, nós temos exatamente a resistência. E é o que ele faz. Ele tem a tensão, ele tem a corrente, ele faz a conversão e chega na resistência. Aí ele fala, opa, aqui o conversor entende que aqui ele tem 50K com a tensão de 0,5. Se ele tiver com uma tensão aqui de 0,1, ele sabe, automaticamente fazendo a mesma conversão, que a resistência é de apenas 10K. E aí, sim, né? Ele vai aplicar isso à parte lógica do circuito. Ou seja, ele vai entregar isso para a parte lógica do circuito, que, deixa eu voltar aqui, ó.
aí ele vai entregar para a parte lógica do circuito que já foi pré-determinado como ele deve se comportar mediante essas conversões. É como se tivesse uma tabela interna que ele faz uma comparação para que ele possa entender como é a resistência, qual é o valor da resistência e qual é a pré-definição dentro daquele valor, né? Se ele vai permitir o carregamento, se ele vai bloquear o carregamento. Obviamente, se a resistência estiver muito baixa, tá, gente? Ele não vai bloquear só o carregamento. Além de bloquear o carregamento, ele vai bloquear o boot do aparelho, que é o start do aparelho, tá? E obviamente a gente vai fazer isso na prática. Daqui a pouco eu vou ali, vou colocar um resistor de 10K, vamos medir, aferir de fato tem 10K e vamos ver se o aparelho que ligava anteriormente, como mostrei para vocês, continua ligando, qual é o comportamento dele, tá? Então, o que eu estou falando para vocês? Nós temos, obviamente, dentro, né, desse circuito, ali um planejamento lógico de funcionamento quando se deparar com esse tipo de informação, tá? Então, vamos mudar aqui a nossa câmera, beleza? Agora, eu vou explicar para vocês, tá, gente? Ó, eu vou aferir novamente, e vou explicar para vocês essa parte, a parte lógica do circuito, como ela atua, enfim, tá? É isso aí. Vamos lá. Segura aí, porque tá tudo manualzinho aqui, tá, gente? Então, eu vou tentar não fazer corte, como eu havia dito para vocês, tentar manter natural aí direto. Valeu? Bom, eu espero que vocês possam estar entendendo. Valeu? Então, eu vou agora, tá, mudar esse resistor. Eu vou colocar um resistor de 10K e mostrar para vocês que o aparelho, ele não liga. Beleza, beleza. Ó. Aí não vai, né? Deixei um multímetro aqui, pô. Perfeito. Vou levar para vocês poderem dar uma olhada. Olha aí, galerinha. Vou trocar aqui a cena para vocês poderem acompanhar e já explico o que eu fiz aqui, tá? Vamos lá. Ó, então, aqui, gente, ó, nós temos um resistor a partir de agora. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, né? O osciloscópio tá ali na frente. Deixa eu até tirar ele, porque acho que não tem necessidade dele aqui. Fechou, é isso. Olha só, então, aqui, gente, ó, a gente consegue visualizar, ó, coloquei um resistor. Peraí. Fazer a transição ali, perfeito. Aí, acho que não tá com reflexo. Então, nós temos ali, ó, uma resistência de 9,9K. Se eu colocar a bateria, pode ver que a bateria aqui, ó, está desconectada, tá? Vou conectar a bateria. Conectei a bateria. E olha lá, a resistência continuou. Deixa eu tirar ali um pouquinho de reflexo de luz, né? Aí. Ó. A bateria continuou com, tecnicamente, 10K, 9,1. Certo? Perfeito. Joguei a resistência lá embaixo. Como eu fiz isso? Vou compartilhar com vocês aqui a minha área. E, tecnicamente, o que eu fiz, tá, gente? Ó, é exatamente aqui onde entra a bateria, no conector para, né, passar por essa malha, enfim, chegar no seu destino.
Eu coloquei aqui exatamente nesse test point um resistor de 10K em paralelo entre este test point e um ground, e um terra, tá? E dessa forma eu forcei a queda da resistência para 10K para a gente poder estudar e entender. Deixa eu voltar aqui. Ó, para a gente estudar e poder entender qual vai ser agora o comportamento, tá? Vamos lá, ó, a bateria conectada, como vocês podem ver. Opa, peraí, deixa eu ajustar aqui. Ó, a bateria conectada, tá? Como vocês podem ver aqui, eu acabei de desconectar, vou conectar a bateria. Ó, o aparelho não liga mais, tá? Ó, por mais que eu pressione o power aqui, não liga. Vou colocar o cabo que está ligado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês lá, vocês verem que não é... É um estudo, tá, gente? Então não tem um porquê estar enganando ninguém, ó. O cabo tá ligado lá na nossa Power Z. E agora eu vou colocar para carregar, tá? Então voltamos aqui. Ó, coloco o cabo para carregar. E olha que interessante, nenhuma atividade. Nada, 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 nada. Certo? Mostra aqui para vocês poderem ver na Power Z, ó. Na Power Z também não tem atividade. É um estudo bem interessante, por quê? Porque a partir de agora, se a gente não analisar muitas vezes, pode acontecer, obviamente, tá, gente? Se a resistência estiver de alguma forma, tá, gente? Deixa eu ajustar. Se a resistência de alguma forma estiver alterada nessa malha, tanto para mais quanto para menos, não importa. Ainda assim, ele acaba prejudicando a comunicação da bateria com o nosso 6150, o nosso PM. E dessa forma, o equipamento ele não libera carregamento e ele também não starta. O PM6150 é um dos controladores, pelo menos neste modelo, né, que não permite no seu layout a placa ligar, né, sem ali o nosso NTC, né, sem o nosso termistor conectado. Obviamente que não é só ele, né, que vai fidelizar a autenticação e reconhecimento ali da bateria, mas a gente fala ali o bate-término, o NTC, é de grande importância, né, para o funcionamento no modo coletivo. Agora eu vou explicar para vocês como funciona a parte lógica desse circuito, uma vez que já aprendemos, né, e estudamos sobre como, né, essa corrente, como esse PM se comporta, e vimos que ele não atua de uma forma convencional. Uma vez que o modo convencional por divisores de tensão em resistores está com a tensão sempre presente, esse não. Esse aqui aparece sim a tensão dentro de alguns milissegundos, tá, ou microsegundos, analisa essa linha para ver se a tensão na saída dela ali está adequada, compara interna, faz a conversão no nosso ADC, compara, né, manda para a porta lógica, compara para ver se está adequada, né, essa tensão, se está dentro dali da programação pré-definida desse circuito, e se estiver, libera carregamento e inicialização. E se não tiver, como eu acabei de colocar uma resistência de 10K, vocês viram que não libera carregamento e não libera inicialização do dispositivo. O aparelho fica inoperante, tá? E num cenário desse, se a gente não ter um cuidado, muita galera vai medir ali o equipamento e definir que o problema passa a ser de processamento, né? Então de processador e tal. Então por isso que a gente fala que não é legal vocês não medirem, analisarem, né? Para que não cometam erro, para que possam reduzir. Todos cometemos erros, eu acho que é super natural,
né? Nós não estamos 100% certo constantemente, estamos sujeitos à falha, mas se a gente puder, né, com o conhecimento, diminuir essas falhas, nós conseguimos ter um assertivo na nossa bancada com mais fidelidade, né? E a gente consegue resolver problemas em um período menor, que é o que é interessante para a gente, né? Uma vez que a gente ganha por atividade, por produção. Valeu? Vamos lá, vamos entender agora a parte lógica desse circuito, como ela está operando, tá? Só aguardem um pouquinho. Bom, gente, aqui na parte lógica, eu montei uma imagem, tá, para discriminar o comportamento dessa porta lógica, tá? Então, vai facilitar o entendimento. Essa imagem, ela vai ficar disponível para que vocês possam fazer download, né, dessa imagem e estudar, obviamente, né, esse circuito, tá bom? Então, eu vou explicar aqui como funciona essa estrutura interna do circuito, né? Aparentemente, obviamente, né? Vamos lá, depois eu termino de explicar isso quando eu retornar à câmera, tá? Nós temos aqui o nosso PM6150, estruturalmente interno, né? Nós temos uma fonte de corrente que, segundo ali as nossas análises, ela injeta ali uma corrente de 10 micro. Nós temos uma chave MUX, né? Ela abre e fecha o circuito em um período muito curto. E nós temos também um conversor, né, digital e analógico, o nosso ADC. Tá? O ADC faz a conversão e automaticamente manda, né, para a nossa porta lógica, para que a nossa porta lógica defina a partir daí qual decisão vai ser tomada. Se carrega, se não carrega, se liga, se não liga, e assim sucessivamente. Na imagem número 2, eu mostro ali para vocês, né, a corrente de 10 micro aplicada a uma resistência de 100K, nós temos uma saída de 1 volt. A corrente de 10 micro aplicada a uma resistência ou um resistor, né, de 4,747K, nós temos uma saída de praticamente meio volt. E um resistor com 10, né, K, nós temos ali uma saída de aproximadamente 100 mV. Tá? Quando nós temos uma saída de 100 mV, nós já percebemos que a placa não liga e não mostra atividade no carregamento, como observamos, né? Como eu mostrei para vocês aí na aula anterior. Alguns momentos anteriores. Desculpa, deixa eu corrigir isso aqui. Lembrando que eu falei para vocês, eu vou tentar reduzir os cortes, tá? Tentar manter o mais original possível. Na imagem número 3, nós temos aqui a forma de onda que se apresentou. Essa forma de onda é uma forma de onda que eu capturei anteriormente a este vídeo. No nosso vídeo nós vimos, sim, ali o nosso RICE, que eu falei para vocês prestarem atenção, em 150 microsegundos, 150 mil microsegundos, se eu não me engano, agora não me recordo, e a descida ali em 100 microsegundos ou 150 mil microsegundos. Tá? Realmente eu não me recordo. Mas enfim, nós temos uma aparição, né, dessa forma de onda num período muito curto. Né? Você vê que a subida nessa que eu capturei, né, nessa forma que eu capturei, ela tem uma subida de 8 e uma descida de 17,6, ou seja, o tempo é muito, muito curto. Tá? Vamos aqui na parte da PowerZ, na imagem número 4. Eu fiz o teste com uma PowerZ e a PowerZ inicialmente mostra um pequeno pulso e de imediato ela desarma quando está com uma resistência baixa de 10K. Quando está com uma resistência, né, tecnicamente de 100, de 50 ohms, de 40 ohms, ainda assim o aparelho liga e carrega perfeitamente. Tá? Na imagem número 5, nós temos ali exatamente a chave interna mostrando o momento em que ela ativa, o momento em que está on, né, e no momento que está off, tá?
que a chave está aberta e o circuito está desarmado. Esse processo, ele tende, né, como vocês podem ver na imagem, se repetir. Na imagem número 6, nós temos realmente a estrutura interna ali do PM, né? Então, mais ou menos como ele iria ou responde a essa malha. A fonte é de 10 micro, a linha VBAT-TERM tem uma resistência variável, que seria o nosso NTC, como já aprendemos, né? Dependendo da temperatura, o valor da resistência muda. Então, ele analisa, né, a tensão que é resultante, né, nessa linha entre a corrente de 10 micro e a tensão de saída. Então ele analisa isso aí e calcula, o próprio ADC ele faz o cálculo, né, de resistência para entender qual é a resistência, fez essa conversão, entrega para a porta lógica e a porta lógica define se o aparelho deve ligar, deve carregar ou não. Tá? Na imagem número 7, nós temos o resumo do processo. PM6150 ativa a chave interna por alguns microsegundos, injeta 10 microamperes na linha VAT-TERM. O NTC gera a tensão proporcional à resistência, obviamente, né? O ADC mede a tensão, né, na malha resultante, né, a tensão resultante nessa determinada saída, nessa malha, né, e define qual é a resistência, calcula qual é a resistência, entrega para que a porta lógica possa fazer ali a comparação e autorizar se deve ligar ou carregar ou não, tá? Essa é a forma, né, ou a estrutura aparentemente do nosso circuito integrado. Deixa eu ver ali, ó. Ideia principal. A corrente é uma constante de 10 micro, a tensão muda conforme a resistência NTC, o ADC mede a tensão no PM6150 e descobre a temperatura, tá? Essa imagem, como eu falei, vai ficar disponível para que vocês possam estudar. Na imagem número 1, tá? Na segunda imagem aqui, galera, analisando um pouquinho mais ali a forma de onda do osciloscópio, nós já sabemos que a corrente é de 10 micro, certo? Nós temos uma subida em um determinado tempo e uma descida em outro determinado tempo. A região estável, né, é exatamente o momento em que essa tensão está estável que o ADC vai conseguir medir, vai analisar realmente ali a tensão desta malha, tá? Então aqui, ó, na imagem número 12 nós temos uma fonte de corrente, né, que pulsa mediante ao tempo. Nós temos a chave abrindo e fechando a nossa chave MUX e na saída da chave ali nós temos uma sample e hold, tá? O sample e hold tecnicamente é uma interface ali onde tem uma capacitância interna. Essa capacitância no circuito, né, é o que vai auxiliar na hora do ADC fazer o ADC fazer a leitura, até porque ele vai carregar e estabilizar. Vocês podem ver que ali, ó, na imagem número 1, a subida leva um tempo, tem uma leve curvatura, e na descida também não é diferente, tá? Isso é caracterizado, né, que tecnicamente existe uma capacitância interna, um capacitor interno carregando e descarregando nesse circuito. Então, ali o ADC fez a conversão, como havíamos falado, né? Teve tempo de fazer a conversão, até porque é uma tensão que passa, né? Pulsada, como a gente falou, né? Que passa em um instante, um período muito curto. Então, o capacitor é mais para realmente estabilizar na hora que o circuito fazer a leitura correta, né? Não cometer nenhum erro estrutural, né? Na leitura. E nós temos aqui embaixo, tá, gente, o sample e hold, o que seria, né, que a gente fala que é leitura precisa, tá? Irrepetível. Então nós temos ali realmente o que seria o sample e hold, e se não houvesse, né, esse tipo de interface. Nós vamos ter aqui na imagem número 3, né, o ciclo de leitura, né, se repete periodicamente. Então, aqui, tecnicamente, é o que realmente acontece. A chave interna fecha, a fonte de corrente conecta a linha VAT-TERM, assim que a chave fechou, a corrente é entregue ali ou injetada 10 microamperes, né? O NTC, dependendo da sua resistência, vai determinar o valor da tensão que vai sair.
Nós temos um resistor, não podemos esquecer, ó, ligado em série ao NTC de 100 ohms. Esse resistor está atuando como filtro, então ele é de grande importância, embora ele não está atuando como divisor de tensão, até porque neste layout nós vimos que não é um divisor de tensão convencional, tá? O circuito injeta a tensão, injeta a corrente, analisa a tensão mediante a resistência e define, né, mediante a tensão, faz a conversão no ADC e define de fato qual é a resistência. É isso que está acontecendo, tá? Então não é um convencional, como nós vimos lá e havíamos dito, né, que teríamos uma tensão sempre contínua, e não é isso que acontece. Tá? Então vamos aqui, ó, na imagem número 3, no ponto número 3 da imagem número 3. A tensão na linha sobe exponencialmente, ou seja, a tensão ela não sobe imediatamente, ela sobe exponencialmente. Isso acontece porque internamente nós temos ali essa interface sample e hold, o capacitor, que vai carregar, né, essa tensão, né, e realmente atingir a estabilidade para que o ADC possa fazer uma leitura mais precisa. A tensão estabiliza na região plana do pulso, tá? Nós temos ali, ó, região estável. O sample e hold captura a tensão, armazena no capacitor, opa, legal, carrega o capacitor, né? E o ADC converte a tensão em um valor digital, ou seja, ele pega essa tensão, né, e faz a sua conversão. A lógica interna interpreta, né, a lógica interna interpreta a resistência, consulta numa tabela essa parte lógica, né, para ver se deve permitir ou bloquear o carregamento. Nós temos uma chave interna que abre e fecha constantemente. Quando a chave ela abre, obviamente a tensão cai e a corrente zera. E óbvio, né, a gente aguarda ali um curto intervalo e recomeça o ciclo, ou seja, em um pequeno intervalo ela já recomeça novamente o ciclo. Então daí esta é a imagem, né, que discrimina. Deixa eu voltar aqui com vocês, só um minutinho. Voltamos aqui, galerinha. Então essa é a imagem que discrimina a estrutura ou a parte lógica do nosso equipamento, do nosso componente. Bom, isso aqui, gente, foi um estudo, tá? Eu não tenho o datasheet do fabricante desse modelo de circuito para determinar 100% com exatidão como ele está trabalhando ou como está atuando, tá? Todos os parâmetros adequados. Então, baseado na informação que eu tenho, eu trouxe realmente esse estudo, e quem tiver, né, um estudo relacionado a isso, que estiver vendo esse vídeo, manda para mim que realmente eu vou, né, estudar isso aí também, vai ajudar bastante para compartilhar com vocês cada vez mais conhecimento. É bem possível que algumas pessoas que acabem vendo esse vídeo, né, acabem não entendendo muito bem, né, não tenha ficado muito claro, mas aí não é porque a informação acho que não foi entregue, né? É exatamente porque muitas vezes não tem ali, que a gente fala, o fundamento adequado para compreender essa informação. Eu deixei alguns vídeos no canal, tá, que vai auxiliar quem realmente está querendo desenvolver, quem está querendo crescer, que aborda alguns assuntos, né, como a lei de Ohms, que vai ensinar vocês a terem um pouco mais de visão sobre o que eu estou comentando agora. Né? Gostaria de agradecer também a galerinha lá do grupo, tá, gente? Vocês estão de parabéns, que eu levantei uma enquete lá, respondeu, gerou um debate muito bacana e saudável, né? E eu gostaria de agradecer todos vocês, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no grupo. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se essa enquete ainda está lá. Tá, eu postei ontem. Só um minutinho que a gente já volta aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa. Olha só. A enquete foi o seguinte, gente, ó. No Redmi Note 10 PM6150, qual é a principal função da linha BAT NTC e BAT Term, né?
Alguns responderam, para ser mais exato, 6 pessoas responderam. Medir diretamente a temperatura da bateria. Tá? Deu empate, hein? Olha só que interessante. Os outros 6, medir a tensão resultante, como eu falei para vocês, né? Como assim a tensão resultante? Lembra? Nós temos a corrente de 10 micro, por isso que a tensão resultante, né? A corrente de 10 micro, e nós temos a resistência. A resistência aqui e a corrente vai determinar a tensão. Por isso que está aqui, ó, né? Medir ali a tensão resultante de uma corrente de teste aplicada ao NTC. Né? Então, tecnicamente, nós vamos ter a tensão correspondente à resistência e à corrente. Tá? Por isso que a pergunta, se for realmente como o nosso amigo Denis respondeu, se for eletronicamente, a resposta correta seria a resposta a medir tensão resultante da corrente aplicada ao NTC. Se for logicamente, porque segundo a lógica de fato, né, é pegar esses valores, né, converter para que a parte lógica determina a temperatura e se está dentro da temperatura ideal ou não. Tá? Então, as duas respostas aqui estariam, de certa forma, certa. Uma representaria a parte eletrônica e a outra resposta a parte lógica. Por isso, eu falo, né, que quem respondeu foram 6 amigos, né? Não digo nem alunos, são 6 amigos que estão realmente aí nessa luta. Tá? E os 6 responderam muito bem, estão todos de parabéns. É isso. Eu postei em um outro grupo, gente, ó, nesse grupo, acho que a gente tem ali, neste grupo, 208 membros, eu acho isso muito interessante. De 208 membros, apenas 12 alunos, amigos participaram. Agora, num outro grupo que tinha 589 técnicos, eu enviei lá a pergunta, deixa eu dar uma olhadinha agora exatamente no mesmo momento, né? No mesmo momento para que a gente consiga realmente ver a participação da galera. Eu acho que a galera não gosta muito de participar desses eventos, não. Vamos dar uma olhadinha como está agora, ó, ao total. Foram 6, 7, 8, né? 8 respostas também, tá? Então, gratidão aí por esses amigos, né, que também responderam, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, não tem o datasheet desse componente, então realmente foi um estudo montado em cima do comportamento, tá bom? Quem tiver uma opinião diferente, né, quem tiver um estudo um pouco diferente, compartilha com a gente vai conversar sobre isso e melhorar ainda mais esse material. Valeu, muito obrigado e até a próxima.